Fala galera do canal Vibritânia, tudo bem? Bruno Minu por aqui, e se essa é a sua primeira vez no canal, não se esqueça de se inscrever, dar o like, compartilhar com os amigos, e isso vai ajudar bastante a gente aqui nessa jornada, beleza? Então se você puder, fortaleça a gente aí. Hoje vamos revisitar um dos duelos mais icônicos do universo de Bleach, onde a determinação de um substituto Shinigami enfrenta o orgulho implacável de um capitão da Soul Society. De um lado, Ichigo Kurosaki, movido pela fúria, pela amizade e pelo desejo de proteger e resgatar sua amiga Rukia da execução na Soul Society. Mas entre ele e sua amiga está Byakuya Kuchiki, o próprio irmão de Rukia, um capitão implacável que defende as leis acima de tudo, mesmo que isso signifique sacrificar a quem ele ama. Essa não é apenas uma luta de espadas, é um choque de ideais, emoções e destinos. Você está prestes a ver um dos confrontos mais lendários de Bleach, então se prepare e bora lá! Ichigo e Byakuya começam o confronto com trocação, e o capitão do Sereitei elogia Ichigo por dominar o passo relâmpago, mas Ichigo ironiza, achando que já seria morto por Byakuya, mas nem sequer havia sofrido um arranhão, e agora o provoca, pedindo para que seu adversário mostre sua Bankai. Byakuya então responde, dizendo que as ameaças de Ichigo não mudaria, nem o destino dele e nem de Rukia. Ambos seriam eliminados, e com isso, o capitão começa usando a Sembozakura. Porém, Ichigo revida com muito poder, surpreendendo Byakuya e ainda o ferindo. Byakuya pergunta o que seria essa luz e revidou sua técnica, querendo saber se havia sido gerada pela Zanpakuto de Ichigo. E Ichigo afirma que sim, lembrando da época em que estava desenvolvendo sua técnica com a sua Zanpakuto, e diz que o nome desta técnica é Getsuga Tensho. Ichigo pede que Byakuya use sua Bankai, que irá derrotá-lo de qualquer jeito. O capitão então decide usar sua Bankai. Com isso, Ichigo sente a pressão ao ver que algo está acontecendo e decide ir para cima de Byakuya, mas sem sucesso, pois era repelido em qualquer tentativa. Ichigo continua sendo atacado pela técnica de Byakuya e é atingido. E o capitão explica que sua Sembozakura é uma barragem de milhões de espadas que atacam de todas as direções simultaneamente. Ichigo, que foi atingido em cheio, está no chão debilitado, lamentando que achou que poderia ter enfrentado a Bankai de Byakuya apenas usando a sua Shikai. E Byakuya o chama de arrogante, porque acha que Ichigo não tem Bankai para poder enfrentá-lo. Mas Ichigo afirma que tem, para a surpresa do capitão. Ichigo então começa a aumentar o seu poder. Byakuya, incrédulo pelo que via diante dos seus olhos acontecer, pois apenas ceifeiros de almas do mais alto nível poderiam atingir. E ele se pergunta por que Ichigo, que não nasceu como ceifador de almas, mas virou somente porque absorveu o poder de Rukia, estava alcançando uma Bankai tão facilmente. Com a Bankai ativada, Ichigo ataca Byakuya, liberando uma grande onda de energia. O capitão se protege da energia e fica surpreso ao ver a Zanpakuto de Ichigo num tamanho menor que anteriormente. E quando começa a atacá-lo, é surpreendido com a aproximação de Ichigo, apontando a Zanpakuto no seu pescoço. E Ichigo se afasta, se preparando para voltarem a lutar. Byakuya, incrédulo, que não viu Ichigo se aproximar dele, pergunta por que Ichigo afastou a espada dele, afirmando também que esses movimentos feitos não eram Bankai, e assim começa a atacar Ichigo novamente. Mas Byakuya não entende porque seu Sembozakura não consegue atingi-lo, devido à sua velocidade. Ichigo então, aumentando sua velocidade, provoca Byakuya, que aumenta a velocidade dos seus ataques, cercando Ichigo. Quando estava certo de pegá-lo, Ichigo então corta todos os ataques de Byakuya e aparece atrás do capitão, atacando-o. Byakuya segura o ataque da espada com as mãos e compreende que Ichigo, concentrando o poder de luta da Bankai na espada, a Bankai dá um incrível poder a ele, tendo uma velocidade inimaginável. Mas Byakuya afirma que irá acabar completamente com este poder. Byakuya muda sua postura e afirma que estará mostrando a verdadeira forma de Sembozakura, chamada Sembozakura Kageyoshi, formando assim 1000 espadas ao redor de Ichigo. Ichigo então se prepara e parte para o confronto com Byakuya, e ambos fazem a trocação de espadas. Porém, Ichigo sente que seu adversário está mais rápido que antes, sendo pressionado por esta velocidade.
Quando estão próximos, na disputa de força, Byakuya invoca uma das espadas que formam a barreira, atingindo Ichigo e complementando ainda com uma onda de energia nele, causando assim um grande dano. Ichigo então não consegue mexer seu corpo e Byakuya explica que, na verdade, Ichigo estava mais lento com a técnica que o capitão estava usando. E agora, Byakuya se prepara para desferir um golpe mortal e Ichigo, imóvel, começa a se lamentar por estar prestes a perder, mas querendo reagir, pois precisava vencer de todo jeito. No momento então que Byakuya iria atacar, Ichigo de repente segura a espada do seu adversário e uma voz surge vindo de Ichigo, não sendo mais ele quem está falando, para a surpresa de Byakuya, que pergunta quem é que está falando. Então, um novo ser dentro de Ichigo surge e contra-ataca Byakuya, causando-lhe um grande ferimento. Este ser diz para Ichigo que o ensinará a usar de verdade a própria Bankai, lançando uma Getsuga escura para cima de Byakuya, que vai tentando desviar de toda maneira. Mas o novo ser dentro de Ichigo consegue atacar Byakuya mais uma vez, o ferindo ainda mais. E Byakuya reconhece pela máscara branca que o ser em Ichigo, na verdade, é um Hollow, e o Hollow estava se preparando para mais um ataque, mas Ichigo volta e luta internamente contra ele, mandando-o sair porque o estava atrapalhando na luta dele contra o capitão. Então Ichigo, retomando o controle do seu corpo, retira a máscara de Hollow que havia surgido no seu rosto e se desculpa com Byakuya. Byakuya, que dispensa explicações sobre o que acabou de acontecer, desafia Ichigo a terminar esta luta com um ataque final, e Ichigo concorda. Mas Ichigo antes pergunta por que Byakuya queria matar Rukia, e o capitão diz que se Ichigo vencesse, iria dizer. Byakuya então prepara o seu ataque, Shukei Hakuteiken, emanando assim um grande poder. Ichigo se prepara também, comprimindo toda a sua energia espiritual no ataque final. E agora, ambos concentram suas energias e se chocam nesta última disputa. Ao final dos ataques, Ichigo sente os danos sofridos no seu corpo, mas tenta se manter de pé. Logo depois, Byakuya que sente os danos sofridos e percebe que, na verdade, perdeu a disputa. E com isso, explica que defendeu a execução de Rukia, pois deveria seguir as leis da Sociedade das Almas, considerava Rukia criminosa. E por ser de família nobre, deveria ser exemplo para todos, seguindo estas leis. Ichigo então afirma que se estivesse no lugar de Byakuya, lutaria para acabar com esta lei absurda, surpreendendo então o capitão. Byakuya percebe que ele não era inimigo de Ichigo, mas sim as leis da Sociedade das Almas que eram. Então, reconhece que ao ter sua espada quebrada no confronto de poderes, acaba de vez admitindo a sua derrota, prometendo que não procuraria mais a Rukia para eliminá-la. E assim, Byakuya vai embora, terminando a batalha entre eles, com Ichigo sendo vencedor. Ichigo e Byakuya deram tudo de si, não apenas em força, mas em convicção. Foi uma luta intensa, carregada de emoção, orgulho e sacrifício. Mas agora eu quero saber de você. Essa luta é uma das mais incríveis de Bleach? E Byakuya, ele era exagerado em seguir exatamente todas aquelas leis? E Ichigo, se o Hollow não tivesse aparecido, ele seria de fato derrotado? Quero saber a sua opinião, comenta aí. Então é isso, nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!